Acordamos aqui, oitavo dia. Barraca durinha, durinha. Olha a geada aqui. Olha esse frio, velho. Tudo congelado. Olha a água congelada. Olha isso. Caraca, moleque. Congelou tudo, velho. Olha. Provavelmente foi a nossa primeira noite abaixo de zero. Tá louco, mano. Frio. Ô, bonitinho. Como é que você tá, cara? Como é que você tá, menino? Como é que foi o frio essa noite, cara? Como foi o frio essa noite, hein? Dormiu quentinho? Na barraquinha da sua mãe? Hein, cara? Tadinho. Tá bonito, né? Ainda bem que você tem sua mãe com a barraca de rainha dela, que cabe 3 pessoas. Pô, ficamos morrendo de dó do Lito nessa noite. Mas como a Manu tinha a barraca maior, ela colocou ele pra dentro pra dormir com ela. Foi com certeza a noite mais fria de toda a travessia. E olha que a gente ainda nem tava na parte mais alta da mantiqueira. Estamos aqui, na dancinha, esperando o sol aparecer, velho. Tá difícil. Já dançamos capoeira. Fizemos polichinelo. O Lito já correu. Tem que aquecer. Olha a mão vermelha. Que sujo. E hoje não é comida. Depois de esperar o sol chegar para aquecer a gente e descongelar tudo, conseguimos desmontar o acampamento e seguir nosso caminho por aquele vale incrível de Araucárias. Que foi de fato uma recompensa, né? Após o dia anterior a gente ter caminhado praticamente em meio a só monocultura de eucaliptos e pinheiros, ver agora aquela biodiversidade da mata nativa tão grande na nossa frente, colocava no nosso rosto um sorriso que ia de orelha a orelha. Até aquele momento, eu estava conseguindo lidar bem com as dores nos pés, mas aos poucos eu ia percebendo que apesar das massagens e dos relaxamentos que eu fazia no dia a dia, os incômodos estavam aumentando. O Luan já estava com uma bolha em cada pé,
da espécie Monster Bolioide Supreme. Cara, a bolha dele estava se multiplicando pelo pé e estava cada vez maior. Sem falar que a Manu estava começando a ter uns incômodos incomuns no tornozelo também, e que só piorava a cada dia. E são ossos do ofício, né? Não tem como a gente querer fazer um rolê desse e não sofrer um pouquinho. Depois de chegar na estrada e caminhar alguns quilômetros para frente, o acesso para a trilha da Pedra Bonita se dava através de um aras, mas os caras que trabalhavam ali não deixaram a gente passar de jeito nenhum e mandaram a gente para um outro possível acesso à trilha alguns quilômetros para frente. E lá vamos nós pular porteira, subir morro, atrás do acesso da trilha que eles disseram que existia. Olha a subidinha. Desanima não. Hoje a gente se meteu numa roubadinha, que a gente ia seguindo esses pontos amarelos aqui, né, sentido Pedra Bonita. A ideia era ter entrado nessa fazenda Boa Vista, né, um aras, e seguido por essa trilha, vendo? Existe uma trilha que ela dá bem na Pedra Bonita. Chegamos lá no aras, o aras é completamente estruturado, não deixaram a gente passar, claro, e falaram que tinha uma outra entrada mais abaixo, seria essa daqui. A gente seguiu e viemos parar aqui. Nesse ponto, a trilha ela sai da estrada, né, e vai direto para o matagal. A gente não conseguiu identificar a trilha, a Manu até foi no meio do mato, só que está há muitos anos sem uso e a gente não achou muito prudente seguir por lá hoje, até porque o sol já estava se pondo. E a gente está só a... deixa eu ver... a gente está só a 5,9 km do nosso objetivo. Então assim, a gente não sabe se a gente vai seguir por aqui hoje, ou se a gente vai voltar esses quilômetros, né, e seguir até essa fazenda... Cadê? Fazenda do Esperança? Não. Aqui, ó, tem esse sítio Paiolzinho, que parece que tem uma outra trilha, tá vendo? Que dá lá na Pedra Bonita. A gente não sabe se vale a pena fazer esse trecho ou seguir direto até Sapucaí Mirim e em seguida para a casa da Manu. Vai ser um desvio grande, a gente viu por aqui, ou a gente segue direto. Então foi uma burrada nossa aqui de cálculo, minha basicamente, porque eu não sabia exatamente por onde estava passando, né? Existia essa trilha e é isso. A gente está acampado agora aqui na estrada. Olha aí. Literalmente na estrada. Mas aqui parece que não passa nenhum carro. E vamos dormir aqui hoje. E amanhã vamos decidir se vale a pena a gente enfrentar essa trilha ou voltar. Acontece que a gente está com pouca água e pouca bateria. Então esse é um fator importante aí, decisivo. Vamos ver como é que vai ser. Cheguei até subir drone para tentar encontrar algum traçado que pudéssemos tomar como referência. Analisamos o GPS várias vezes e não encontramos a trilha. O cara da fazenda mesmo tinha dito que fazia anos que ninguém passava por ali. Então pode ser que a natureza encontrou seu meio de recuperar o que é dela, né? E pô, se liga no tanto de mato que a gente teria que varar até chegar lá em cima. Seria muita irresponsabilidade seguir varando o mato por quase 6 km com pouca água e as baterias descarregando. Se ao menos existisse algum resquício da trilha, teríamos tentado seguir, mas dessa maneira se tornou inviável. Então acampamos ali na estrada de servidão mesmo e decidimos voltar no dia seguinte e seguir até Sapucaí Mirim. E nessa noite tivemos a visita de um felino no nosso acampamento, que ficou rodeando as barracas por várias horas. Era pra gente estar chegando ali, ó. Mas estamos aqui. Acontece. Temos um lobo guará entre nós. Vem, Lito, vem. E esse dia foi bem puxado para todo mundo, e principalmente pro Luan, que por conta das bolhas já estava mancando e tinha que parar a todo momento para verificar a situação dos pés. E chegando próximo de Sapucaí Mirim, no fim do dia, a gente pediu pouso num aras no meio do caminho.
O pessoal foi super solícito, recebeu a gente e ainda liberou um banho quente. Foram 8 dias sem banho até ali. Esse é o nosso cantinho de hoje. Hoje Deus abençoou, graças a Deus. Quentinho. Temos luz. Ontem tinha Tomada. Banho quente. Ontem tinha onça, hoje tá de boa. Vamos dormir no coxo dos cavalos. Boa. Cozinhar agora. Assim, ó, não tinha mais trilha. Miojão. Teria que abrir a trilha. E aí a E tu? gente tava com pouca água, com pouca bateria no celular, pouca comida, aí não era inteligente fazer isso, né? Então a gente abortou a pedra bonita. Calma, mano. Só conversar. Esquece o gelo. Esquece o gelo. Qual o cardápio hoje, Manuel? Sem aveia, hein, Lennon? Hoje é sem aveia. Rapidez, patê de atum e pra dar uma crocância. Uma farofa de clube social. Tá gostoso, porque o Lito tá doido. O bagulho tá bom, mano. É crocante. Deixa a crocância, ó. É crocante, não é seco. Eu gostei, é bom. Bom.